Bom, pessoal, nesse próximo jogo nós faremos um jogo de espaçonaves e de tiro. Teremos as espaçonaves e devemos atirar com a nossa espaçonave para eliminar os inimigos. Então, primeiro passo, vamos aplicar o palco. Então, fundo de tela, importar. E vamos localizar a nossa pastinha e aplicar aqui dois fundos, no caso Star Wars e depois aqui o fundo fase, essas duas imagens. Vamos fazer o código, controle, quando clicado, mude para fundo de fase, no caso colocarei aqui o fundo início. Depois de tantos segundos, carregar o novo fundo, o fundo fase. Se o jogo vai ter pontuação, pessoal, tá? Uma sugestão, crie já a pontuação quanto antes. Então, por exemplo, vou criar aqui uma pontuação, então, ó, pontos, ok, eu já estou com as variáveis, eu já vou aplicar aqui, então, ó, esconde variável, mostra variável e mude variável para a pontuação que eu determinar, no caso 0. Então, aqui praticamente já está concluído o código do palco. Ao clicar na bandeira, veja que está o Star Wars e logo depois aparece o placar já zerado e um novo fundo. Vou agora criar aqui os demais elementos. No caso, teremos aqui a nave, um inimigo e o míssil. Vou mudar o nome, aplicar aqui nave. O outro, inimigo. E depois o outro, míssil. Vamos trabalhar no código da nave. A nave tem que executar a sua movimentação. Então, controle. Falta aqui a primeira parte, quando clicado, aparência, desapareça, né? E vá para a posição que eu determinar. No caso, menos 120. E agora fazer a movimentação. A movimentação nós já aprendemos nas aulas anteriores. Quando tecla, aqui por exemplo, seta para a direita, aponte para a direção direita, mova 10 passos. Este é um exemplo. Vocês já aprenderam outros exemplos de código, utilizando mude X por, mude Y por. O inimigo, controle, quando clicado, apareça. Vamos clicar na bandeirinha para ver como que está. O míssil eu não mexi ainda, tá? Por isso que o míssil está aparecendo. Veja que apareceu o inimigo e a minha nave está virando, né? Por quê? Porque eu não coloquei o somente esquerda e direita. Agora a nave está correta. Então veja que eu já estou com a minha navinha para a esquerda, para a direita. Como que eu faço agora a movimentação do inimigo? Como que esse inimigo vai estar se movimentando na tela? No caso, vou acrescentar agora aqui um sempre. Mova 10 passos. E se tocar na borda, volte. Olha o que vai acontecer. Ele vai ficar indo de um lado para o outro. Vamos aqui também manter somente esquerda e direita. Agora eu vou no míssil e vou montar o código do míssil, para esse míssil ser disparado no momento que eu quero. Quando que vai ser disparado o míssil? Quando eu pressionar a tecla de barra de espaço. Vou diminuir o tamanho do míssil. Mude. Tamanho para. Vou colocar aqui 50%, que ele está muito grande. Apareça e desapareça.
Apareça e desapareça. Agora vem o miolo do código, entre esse apareça e desapareça. No caso, eu quero que o tiro vá para a posição da nave, então eu vou utilizar o comando vá para. E aqui eu vou falar para ele, ó, você vai para a nave. Então o tiro foi agora determinado a ir para a posição da nave. Vou aplicar um deslize, porque o tiro ele tem que estar agora, no caso, deslizando, indo de baixo da posição da nave para cima. No entanto, esse deslize ele não vai ser a posição x, 20. Ele será o uso de um sensor, que será este, posição x do inimigo? Não, posição x da nave. Eu posso até colocar posição y, direção, tamanho, volume, tem um monte de codiguinhos que eu posso aplicar. Então vamos utilizar a posição x de nave. Então ele vai deslizar com base na posição x para o y. O nosso caso, o y, eu quero que ele vá para cima. O nosso limite da tela para cima é 180. Então olha só, quando eu pressionar a barra de espaço, o tiro está saindo da nave e deslizando para a posição cima. Ó, mexi na posição da nave e dei o tiro. No entanto, eu quero que o inimigo possua o código para marcar agora a parte de pontuação. Sumir, desaparecer. Então vou agora no inimigo, coloco um quando clicado, sempre C. Sempre C o quê? Tocando em míssil, sempre, né, que o inimigo estiver tocando o míssil, ele vai desaparecer. Mude pontos por 1. Espere, no caso aqui, 2 segundos. E logo depois ele apareça. Apareça por quê? Porque eu quero que ele apareça, essa nave, numa outra posição na tela, para continuar a ter um inimigo na tela. Então vou utilizar o comando vá para, esse daqui, e ele me sorteia a posição. Então no caso, vou aplicar aqui um sorteio de números, ele me faz um sorteio entre menos 80 e 0 para o x. O y, deixa eu aplicar aqui 120, vai. Olha como ficou o nosso jogo. Vou dar um pause, clico na bandeirinha, vejo que não apareceu nada. E agora, olha lá, atingiu o inimigo. Depois de tantos segundos ele apareceu novamente. Atingiu o inimigo, foi para uma outra posição da tela e está sendo aí com os disparos. Então aí nós montamos o código, um jogo de tiro. Você pode aprimorar duplicando o inimigo, mudando os valores da posição. Então, ao invés aqui de ser 120, 140, vou dar um pause, clico na bandeira. Veja que eu estou agora com 2 inimigos. Meu objetivo é eliminá-los. Apareceu um, daqui a pouco aparece o outro. Então eu posso duplicar o número de inimigos no meu jogo. Posso criar um código também para o inimigo dar o tiro. Aí você aprimora este código que você viu para o disparo do míssil a partir do inimigo. Então você vai ter que criar um míssil chamado míssil inimigo. E aí você aplica o código, ao invés de ser quando tecla, programar quando clicado, disparar o tiro depois de tanto tempo, ele vai para a posição da nave, do inimigo, e assim por diante.